Hoje a gente vai voltar à questão da dualidade partícula-onda. Aqui essa frase é óbvia, né? Alimento para os místicos, afinal, tem muita gente que gosta de se apropriar dos jargões da física moderna para tentar vender ideias absurdas associadas ao misticismo. Não vou nem entrar nesses detalhes aqui, mas eu sugiro que cada vez que você encontrar alguém que esteja com dúvidas com relação a isso, qual é o papel da física quântica, mecânica quântica, nesses assuntos, você ajude a desmascarar os picaretas que estão por trás disso. Isso que é nosso papel. Mas vamos lá. Se a gente lembrar, o elétron, uma partícula elementar, e aí faz sentido falar em partícula. Bom, a gente consegue definir uma relação carga sobre massa para o elétron. E se eu detectá-lo numa câmara de gás, né, onde ele deve deixar uma trajetória de ionização, afinal ele vai colidir com várias partículas desse gás, e é isso que a gente consegue fotografar e definir uma trajetória. Bom, se a gente define uma trajetória para o elétron, a gente pode dizer que o elétron é uma partícula. Por outro lado, a gente viu na aula passada, a partir da ideia de de Broglie, de Broglie, deixa eu comentar aqui sobre isso. Acho que o último vídeo que eu postei, vocês vão ver que o cidadão lá ele fala sempre de Broglie, de Broglie. Parece que a explicação nesse nome é o fato de que a origem da família dele era italiana, eles foram para a França e todo mundo, pelo menos até onde eu conheço, conhece ele como de Broglie, seria a pronúncia francesa. No entanto, alguém disse que não, que eles mantiveram a pronúncia original do nome, e o correto seria dizer de Broglie. Aí fica a critério de vocês como vocês vão chamá-lo, para mim realmente não importa. Só estou comentando aqui porque é um fato curioso que eu só vim descobrir recentemente. Enfim, na aula passada nós vimos que o elétron pode ser tratado como uma onda, que foi a sugestão de de Broglie, e foram feitos experimentos para confirmar essa sugestão e foi confirmado. O experimento de Davidson e Germer observou que o elétron de fato é fratado, apresenta um padrão de difração que a gente interpretou através das expressões físicas já bem estabelecidas. E por isso a gente pode também tratar o elétron como onda. Então, o que é o elétron? É partícula? É onda? Ou são as duas coisas ao mesmo tempo? Bom, e é aí que surge a noção de dualidade. Quer dizer, de fato, o elétron, em qualquer outra partícula de matéria, qualquer radiação, de fato tem esse caráter duplo, é partícula e é onda. No entanto, nas medidas experimentais, dependendo de como você realiza o experimento, apenas um desses dois caracteres vai aparecer. Eles nunca se manifestam simultaneamente. O que eu quero dizer com isso? Bom, geralmente o elétron, tratado como onda, pense, por exemplo, ele está se propagando no espaço. Esse caráter de propagação dele implica que, se você não detectar o elétron, de alguma maneira, ele está se comportando como onda, ou seja, ele está, em princípio, uniformemente ocupando todo o espaço, como uma onda faz. Se você pegar uma onda, ela não tem uma posição específica que você vai dar. A onda está aqui, não, ela está espalhada pelo espaço. E o movimento ele é caracterizado por uma quantidade bastante específica na física, o momento linear. E a gente viu que uma onda ela possui um momento linear bem definido através da relação de de Broglie. Né? Lambda é igual a h sobre p, constante de Planck dividido pelo momento linear. Então, o movimento caracteriza a onda. Por outro lado, se eu detectar a partícula, como por exemplo, ao longo da trajetória do elétron numa câmara de bolhas, ele está o tempo todo colidindo com as partículas que formam o ar.
por exemplo, ou gás dentro da bolha. E cada ponto daqueles me diz que ali houve uma colisão de uma partícula. Ou mesmo se eu não fizer esse experimento onde eu detecto a trajetória do elétron, mas se eu gerar um elétron num cátodo e receber esse elétron em alguma tela fluorescente, por exemplo, como é o caso das telas TV antigas, você pode dizer que ali houve a colisão de uma partícula com a tela, uma posição muito bem definida. Então, enquanto a onda, você não pode falar nada sobre a posição, a onda é um objeto que está espalhado no espaço, a partícula não, ela tem uma posição muito bem definida. E, ao mesmo tempo, a partícula você não vai definir um momento, né, de maneira precisa, enquanto para a onda o momento está muito bem definido. E a gente vai ver isso tem implicações que levam ao chamado princípio de incerteza de Heisenberg. E algumas pessoas preferem usar o princípio de indeterminação de Heisenberg, que na verdade parece mais apropriado. Mas isso eu vou comentar mais tarde. Bem, talvez essa seja uma das noções mais difíceis de se entender quando você começa a estudar mecânica quântica, esse caráter dual dos objetos. E, de fato, não é fácil de enxergar. Como enxergar que um elétron é partícula e onda ao mesmo tempo? Quando, na verdade, no experimento, ou eu só detecto uma coisa, ou eu só detecto outra. E aí entram algumas interpretações. O melhor que os físicos podem fazer é dar interpretações. E eu não vou dizer que as interpretações são unanimidade entre toda a comunidade, mas a maior parte das interpretações, bom, todas as interpretações que eu vou apresentar aqui, com uma ou outra exceção que aí eu devo comentar, são interpretações aceitas por pela maior parte da comunidade dos físicos. Como, por exemplo, o princípio de complementaridade de Bohr, que diz o Bohr. Né? Bom, esses dois caráteres, onda e partícula, eles são complementares. Em que sentido? Se uma medida testa o caráter ondulatório da radiação da matéria, é impossível testar o caráter da partícula no mesmo experimento. Você tem que aceitar isso. É só um princípio, como um princípio, por exemplo, da constância da velocidade da luz na relatividade especial de Einstein. Você aceita e a partir daí você deriva todo o resto. Então, com isso, ele está dizendo basicamente o seguinte: a gente não entende. Né? A gente não entende como é que esses dois caráteres são manifestos apenas em situações específicas e nunca simultaneamente. Então, vamos associar isso a um princípio. É assim que a gente costuma fazer, infelizmente. Talvez a nossa lógica não seja ainda apropriada, ou nunca vai ser, né? Nós somos seres humanos que nos desenvolvemos num meio macroscópico. O mundo microscópico não é o nosso habitat comum. Então, é muito difícil você encarar essa dualidade, quando no mundo macroscópico você não observa isso. E, então devemos aceitar o fato de que o mundo microscópico implica que essas entidades não são nem simplesmente partículas e nem simplesmente ondas. Embora muitas vezes a gente vai falar em onda e partícula, mas no fim das contas ela não é nem uma coisa nem outra, é as duas. E aí a sugestão natural que fica é que você precisa de um modelo mais geral para poder descrever esse comportamento, né? Mesmo sabendo que em situações extremas você vai detectar uma partícula ou uma onda. Ou melhor, ver manifesto o caráter de partícula ou o caráter ondulatório da entidade que você estiver estudando. E aí entra uma interpretação probabilística da dualidade partícula-onda, que é a seguinte. Bom, Einstein faz essa primeira unificação, né, teoria que descreve o mundo microscópico como sendo caracterizado por onda e partícula, para radiação. Ele faz isso para radiação. A interpretação é que, bom, se a intensidade da radiação, a mecânica ondulatória, é proporcional ao módulo ao quadrado do campo elétrico médio, que é a média
campo elétrico ao quadrado, e essa média é tomada num período completo, num ciclo. Como é que eu conecto isso com o caráter de partícula para a radiação? Lembrando que quando eu trato a radiação como partícula, a intensidade, né, é o certo número médio de fótons por unidade de tempo, que atravessa uma área unitária, representado por esse N maiúsculo, vezes a energia de cada fóton, supondo aqui que eu tenho radiação monocromática, só para simplificar a história. Então essas duas coisas, elas têm que ser de fato a mesma coisa. Não pode depender de eu estudar a radiação como onda ou como partícula. A intensidade é uma coisa só. Tá certo? Ou de outra forma, eu posso obter o número de fótons médios que atravessa uma área, que está representado por aqui, usando o fato de que eu conheço a intensidade, né, tratando a radiação como onda. Bom, Einstein lida com essa visão de partículas para a radiação, imaginando, por exemplo, que existe uma fonte. Se você pensar numa fonte pontual que emite fótons em todas as direções. Então, essa visão estatística da intensidade, que é o número médio de fótons, né, por unidade de volume, ele vai estar associado com a amplitude ao quadrado da onda eletromagnética, né, amplitude média da onda eletromagnética. E para essa fonte pontual, é fácil imaginar que esse número médio de fótons que vai cruzar uma área unitária também vai decrescer com a distância como 1 sobre R2, porque afinal as regiões distantes, uma distância R dessa fonte, vão ter uma área esférica que cai com 1 sobre R2, exatamente como no caso das ondas. Então você consegue coadunar as duas ideias, partícula e onda, para radiação de acordo com Einstein. Não é? Ok, então, se você pegar a intensidade das ondas, que é medida pelo valor médio do campo ao quadrado, né, e pensar que essas ondas vão guiar os fótons, né, e os fótons sim vão ser aqueles entes que vão carregar a energia dessas ondas, não a onda propriamente, e a onda eletromagnética, né, cuja amplitude eu posso computar, portanto a média ao quadrado dessa amplitude, é o que vai me dar essa intensidade que permite medir o número de fótons por unidade de volume. Essa é a relação que se faz entre onda e partícula na visão de Einstein, na interpretação de Einstein. Claro, restrito à radiação. Em se tratando de uma proposta estatística, ou seja, tratando os fótons estatisticamente, a gente não pode dizer quantos fótons estão cruzando uma área unitária por unidade de tempo. Isso é algo que a gente não sabe. Mas como a gente viu, a onda, sua amplitude média ao quadrado, permite saber qual é a média de fótons, né, que atravessa essa área unitária por unidade de tempo. E é como no caso de um gás, né? Você não sabe exatamente qual é a velocidade de um gás, mas você sabe que o gás tem uma determinada região de velocidades, uma velocidade entre um valor e uma flutuação em torno desse valor, que é a mesma coisa. O número de fótons vai flutuar, né, em torno de uma média, no espaço e no tempo. Bom, então, a relação da intensidade, tratando a radiação como fótons, permite interpretar esse valor n, que é o número médio de fótons por unidade de área por unidade de tempo, como se fosse uma medida da probabilidade de encontrar um fóton que cruze essa área unitária por unidade de tempo. E a relação entre os dois, a intensidade através do eletromagnetismo clássico, radiação como ondas, e essa mesma intensidade tratando a radiação como fótons, permite interpretar essas duas quantidades como uma probabilidade da densidade de fótons.
E as flutuações em torno da média, elas só vão ser perceptíveis se a gente diminuir a intensidade, a quantidade de fótons, a intensidade da radiação, basicamente. Seria o regime em que os fenômenos quânticos começariam a contradizer o que a gente conhece da visão clássica, contínua da radiação. Bem, naquele momento, é o melhor que você podia fazer. Uma situação inimaginável, você imaginar que você vai conseguir reduzir a densidade, por exemplo, de fótons a muito poucos fótons ou a um fóton por unidade de área por unidade de tempo. Será que isso hoje é possível? Bem, voltemos para a matéria. A interpretação de Einstein é dada, você consegue relacionar onda com partícula para radiação, como a gente acabou de ver. Agora, como a gente pode enxergar para a matéria, que o fenômeno ondulatório havia sido recém-descoberto, né, a partir da proposta de de Broglie. Muito bem. Um outro cidadão importante no desenvolvimento da mecânica quântica, Max Born, e isso é só após encontrarem essa formulação teórica para descrever os fenômenos quânticos através da equação de onda de Schrödinger. Schrödinger seguiu de perto a sugestão de de Broglie e tentou achar, bom, se a matéria é descrita por ondas, quem são essas ondas? É aí que ele obtém a sua equação, como a gente vai ver mais adiante. Mas, por enquanto, voltemos aqui a uma interpretação sobre esse aspecto dual da matéria. E o Max Born vai fazer uma interpretação também probabilística associada à matéria, a partir do seu caráter dual. Ok. Então, Schrödinger vai associar ondas de matéria, quer dizer, você vai ter uma equação para obter quem é essa função de onda, né, a partir da proposta de de Broglie, mas não simplesmente associar um comprimento de onda e uma frequência, mas achar de fato uma função de onda que represente essas ondas de matéria. E para a gente vai ser representado por essa letra grega psi, como função de coordenadas espaciais e temporais. Assim, se supusermos que essa função de onda, psi, de x e t, estão associados a uma partícula com energia e momento bem definidos, a gente pode escrever essa função de onda como uma função senoidal. Lembrando que lambda está associado ao momento, μ à energia, portanto, energia e momento bem definidos, com uma certa amplitude A. Vai ser o análogo do campo elétrico. Estou deixando o campo magnético de fora aqui, mas é claro, a gente sempre pensa no campo eletromagnético. Mas só por simplificar, estou escrevendo só o campo elétrico. Como também uma função senoidal desse mesmo tipo, onde a amplitude é o módulo do campo elétrico. E da mesma forma que o campo elétrico obedece uma equação de onda, o psi também deve obedecer. E o análogo, a analogia que Max Born faz é que, bom, se para a radiação a média da amplitude ao quadrado está associada à probabilidade de você encontrar um fóton numa determinada posição, num determinado instante de tempo, a mesma coisa deve ocorrer com o módulo quadrado da função de onda de Schrödinger. Deve estar associado com a probabilidade de encontrar uma partícula de matéria por unidade de volume num dado instante de tempo em uma determinada posição. Bem, como a gente vai ver mais tarde, essa amplitude ao quadrado tem uma diferença com relação à amplitude ao quadrado média do campo elétrico. E lá já é feita uma média no tempo. A questão do tempo aqui, a gente não está fazendo média nenhuma. E depois que a gente estudar a equação de Schrödinger, os detalhes vão ficar claros. Mas o que importa aqui é que você também tem uma quantidade, que é uma função de onda, cujo módulo ao quadrado vai estar associado com a probabilidade de encontrar a partícula, seja ela quem for, elétron, próton, numa determinada posição x, num determinado instante de tempo t. Aí, da mesma forma que para as ondas eletromagnéticas, você tem o princípio de superposição. Por quê? Porque elas obedecem a uma equação linear, e
Então, o princípio de superposição é garantido, então você tem a interferência, né, e a onda resultante, com uma certa amplitude E, pode ser facilmente obtida somando essas duas soluções para a equação do campo elétrico, por exemplo. A mesma coisa acontece com a função de onda de Schrödinger, que também vai obedecer uma equação linear, e por isso o princípio de superposição vale. E as intensidades vão estar associadas com os respectivos módulos quadrados. Bom, é claro que eu esperaria isso, afinal, o que você observa para o elétron é de fato um efeito de difração, e você não iria conseguir aquele efeito, ou pelo menos não ia sair nos moldes que a gente tratou, que a gente consegue compreender através dos princípios clássicos, né, de interferência de ondas. Você não ia conseguir esse tipo de interferência obtendo o padrão de difração observado se a função de onda que descreve a matéria não obedecesse também a uma equação linear. Você perde o princípio de superposição quando as equações são não lineares, mas não é o caso, como a gente vai ver mais tarde. Na verdade, isso, a partir do experimento de Davidson e Germer, acaba sendo uma exigência para você construir a sua equação, que deve ser obedecida pelas partículas de matéria. Tá? Porque de outra forma não teria o princípio de superposição. Então isso deve ser uma exigência. Que é justamente o princípio que garante que você vai ter fenômenos como interferência, difração e tudo mais que a gente conhece a respeito de fenômenos ondulatórios. Então, como as ondas se sobrepõem, elas levam a interferências construtivas ou destrutivas, né, que não acontece para partículas. Né? Ok. O que aqui é só para mencionar uma coisa. Na década de 60, nas suas lectures, no seu curso, né, em Caltech, Feynman propõe um experimento, em 1965, em Gedanken Experiment, que é um experimento imaginário, que é o experimento de fenda dupla. Você poderia ter pensado, olha, por que não fizeram isso lá quando o de Broglie propôs o caráter ondulatório para a matéria? Primeiro porque, imagina a abertura dessas fendas, né? Quanto deveria ser, já que o elétron tem dimensões microscópicas. Na verdade, microscópicas não, dimensões abaixo das dimensões da escala atômica. A gente viu qual era o comprimento de onda com um elétron com energia da ordem de 100 elétron-volts. Da ordem do tamanho do átomo. Então, essas aberturas eram inimagináveis na época de Feynman. Aliás, eram inimagináveis mais ainda na época de Davidson e Germer. Então, por isso que eles fizeram um experimento que era difração numa rede cristalina e não com fendas duplas. Mas Feynman imagina isso, teoricamente, e aqui é uma curiosidade que eu também coloco naquele último vídeo que eu postei. Se vocês voltarem ali, vai no último vídeo. Faço um comentário lá no canal do YouTube daquele pessoal. O vídeo está muito bem feito, é fantástico, está muito bom. Só que ele tem esse pequeno problema que ele coloca como se o experimento de Davidson e Germer fosse um experimento de fenda dupla, quando isso não é verdade. Esse experimento ele só foi realizado experimentalmente em 1961. Eu não sei se Feynman, acho que Feynman não devia ter conhecimento do experimento, porque parece que estava em alemão, era alemão, e não tinha uma tradução em inglês que só foi feita mais tarde. Eu não sei se ele leu o artigo ou não. Enfim, o experimento foi realizado, começou a ser realizado em 1961, os primeiros experimentos desse tipo, mas muita gente não tinha conhecimento. Então, todo mundo conhece esse experimento de fenda dupla para mecânica quântica, para testar matéria como um fenômeno ondulatório, como experimento de Feynman de fenda dupla. Mas isso não é o que condiz com a cronologia dos fatos. Agora, o que é curioso é que hoje em dia esse experimento não apenas é feito, mas é feito com muita precisão, inclusive usando um elétron por vez. Olha que fantástico.
e vamos mostrar por que isso é fantástico. Bem, aqui a gente tem um diagrama extraído do livro de Richard Feynman, Feynman Lectures on Physics, em que ele apresenta esse experimento, que seria o experimento de fenda dupla, com elétrons. Então você tem uma fonte de elétrons, essa fonte vai disparar elétrons para tudo quanto é lado, eles vão passar por essas duas fendas, e aqui eu vou ter um detetor móvel. Essas máscaras servem para tapar uma ou outra fenda. Nesse artigo aqui você tem o experimento bem descrito, né? Vou só reproduzir a parte que se refere a Feynman e comentar sobre os resultados mais recentes nesse artigo. Tá? Quem tiver interesse, busque esse artigo, ele é bem interessante. E lá ele tem uns filmes, né, mostrando como é que se dá o resultado mais atual. Muito bem, e uma das coisas que eu acho as mais interessantes nesse tipo de experimento proposto, né, através das fendas duplas, é que você consegue usar os dois conceitos importantes, que são de partícula e de onda, associados ao elétron. Você precisa dos dois aqui para entender o resultado do experimento. Primeiro, porque você vai observar um padrão de interferência, de fato. E segundo, porque esse padrão de interferência ele é observado através da detecção de elétrons. Ou seja, de novo, você detecta uma partícula numa posição muito bem específica, mas a difração ocorre porque você tem ondas que estão interferindo umas com as outras. Então, quando o elétron passa por aqui, se ele é onda, ele vai emitir uma nova onda, né? Exatamente como no experimento de Young, para ondas clássicas, e a mesma coisa pela fenda 2, uma segunda onda. E essas duas ondas interferem, formando um padrão que você espera de interferência. Se você tapar uma das fendas, tapar a fenda 2, você iria ver uma distribuição desse tipo, das partículas do detector, que corresponderia a essa distribuição de probabilidades. Então, maior probabilidade no centro e a probabilidade vai diminuindo pelas laterais. E o que você espera se eu fechasse a fenda 1 seria o mesmo padrão, né, com a fenda 2 aberta. Muito bem, se eu não tiver nenhuma máscara para tapar essas duas fendas, o que você deve observar é um padrão de interferência com o máximo central, sendo o maior máximo, e os outros máximos ocorrem, né, simetricamente, com alguns vales no meio do caminho. Tá? O que corresponderia ao padrão de interferência das duas ondas. Quer dizer, essa probabilidade de você encontrar o elétron nessa região está associada com o módulo das amplitudes da onda somadas ao quadrado. É isso que é tão característico de ondas e que você espera ver num experimento de dupla fenda. Esse experimento foi realizado, como eu já falei, acho que na década de 60. Se vocês olharem o vídeo, o último vídeo que eu postei antes dessa aula, e lá tem a referência bonitinho. Embora ele leve o experimento de dupla fenda de Feynman, um experimento que foi realizado na década de 60, antes ainda do Feynman colocar isso nas suas lectures. E hoje, por incrível que pareça, você faz esse experimento com muito mais precisão, e o que é mais fantástico, fazendo sair um elétron por vez, né, da sua fonte. Bom, aí você se pergunta, um elétron por vez? Se passar um elétron por vez, eu obviamente não vou ter um padrão de interferência, não é? O que eu vou fazer é detectar um elétron aqui, pronto, eu vou ter um ponto, não vai ter padrões como esses aqui. Não é isso que você espera? Certo, você vai ter um ponto, porque o detector não está detectando uma onda, está detectando uma partícula, então ele vai estar em alguma posição. Só que se você for mandando um elétron espaçados por um intervalo de tempo, por menor que seja, não importa, mas que você tenha precisão suficiente para dizer que só está passando um elétron por vez, por unidade de tempo, após decorrido um intervalo de tempo suficientemente grande,
muito maior do que o intervalo de tempo entre um elétron e o elétron consecutivo, o que você vai observar novamente é um padrão de interferência. Isso dá o que pensar, porque continua aquela confusão. Como é que pode isso? Se ele é apenas um elétron, como é que forma um padrão de interferência se ele está interagindo com os elétrons que vêm depois dele? Não é fantástico isso? Bom, mas não é isso. O fato é que um elétron ele é detectado, mas ele tem o mesmo caráter ondulatório, né, que qualquer outro elétron. Então, esse padrão, essa figura de difração, ela tem a ver com essa distribuição de probabilidades que está associada com a onda que descreve o elétron. Então, no momento ele tem uma probabilidade de ser encontrado aqui, outra probabilidade de ser encontrado aqui, outra aqui, outra aqui. Com o passar do tempo, né, se você olhar, toda a probabilidade para todos os elétrons somados vai dar justamente um padrão de difração. E isso que eu acho fantástico também nesse tipo de experimento, comparado com o experimento de Davidson e Gerner. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar esses filmes que eu comento aqui e coloco na página logo após essa videoaula. Eu acho que com isso eu dei bastante pano para manga para vocês refletirem sobre essa dualidade, e mais do que isso, se vocês olharem esse artigo, vocês vão ver que isso é uma realidade física e que foi testada desde a década de 20, continua sendo testada hoje, cada vez com mais precisão e com mais dados que permitem que a gente se convença dessa dualidade partícula-onda, não só para a radiação, como para a matéria também.